Imagine um mundo onde rios de metano líquido serpenteiam por paisagens geladas, onde dunas imensas, maiores que pirâmides, são feitas de material orgânico e uma névoa dourada e espessa esconde segredos cósmicos primordiais. Parece um cenário saído diretamente de um filme de ficção científica, não é mesmo? Mas este lugar é real, existe em nosso próprio sistema solar, e a NASA está se preparando para enviar um explorador robótico nuclear para desvendá-lo. Prepare-se para uma jornada a Titã, a maior e mais misteriosa lua de Saturno, e para conhecer a missão mais audaciosa e tecnologicamente avançada da nossa era, a Dragonfly. O que ela espera encontrar lá, em meio a esse ambiente tão exótico? A resposta, meus amigos, pode não apenas reescrever a história da vida como a conhecemos, mas também redefinir nosso lugar no universo. Olá, exploradores incansáveis do conhecimento! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, o seu portal para as fronteiras da ciência e da exploração espacial. Hoje, vamos embarcar em uma aventura épica, mergulhando nos detalhes de uma das missões espaciais mais fascinantes, ambiciosas e, por que não dizer, ousadas já concebidas pela mente humana, a missão Dragonfly. Promovida pela NASA, a Dragonfly não é apenas mais uma sonda espacial destinada a orbitar ou pousar em um corpo celeste. Não, ela é muito mais do que isso. Estamos falando de um drone, um quadricóptero robusto, do tamanho de um carro compacto, um verdadeiro helicóptero robótico interplanetário, projetado especificamente para voar através da densa e intrigante atmosfera de Titã. Com seu lançamento programado para julho de 2028, a Dragonfly carrega consigo uma tarefa monumental, quase hercúlea: desvendar os complexos mistérios da química prebiótica, a química que antecede a vida, e investigar a fundo a habitabilidade de um ambiente que, à primeira vista, nos parece completamente inóspito e alienígena. Mas não se deixem enganar pelas aparências. Titã, meus caros, é um gigantesco laboratório natural, um mundo de proporções planetárias onde os blocos construtores fundamentais da vida, as moléculas orgânicas, podem ter se formado e interagido de maneiras que sequer ousamos imaginar. Fiquem ligados, porque nos próximos minutos vamos desvendar os detalhes incríveis desta jornada interplanetária, os desafios tecnológicos, os objetivos científicos e o que a Dragonfly, essa libélula metálica, espera descobrir ao singrar os céus e pousar sobre as dunas e lagos de um mundo tão distante, tão diferente e, ao mesmo tempo, tão potencialmente revelador sobre a própria essência da vida. Mas, afinal, o que torna Titã um astro tão singular, tão magneticamente atraente para uma missão da envergadura e complexidade da Dragonfly? A resposta reside em sua natureza paradoxal. Um mundo de extremos e de semelhanças surpreendentes com o nosso próprio planeta, embora sob condições radicalmente distintas. Imaginem um globo celeste onde a chuva não é composta de água, como estamos acostumados, mas sim de metano líquido, que forma rios sinuosos, lagos vastos e mares gelados que pontilham sua superfície. As dunas que se estendem por vastas regiões equatoriais, moldadas por ventos alienígenas, não são constituídas de areia de silicato, como as dunas dos nossos desertos terrestres, mas sim de complexos hidrocarbonetos congelados, partículas de material orgânico que se acumularam ao longo de eras. A temperatura média em Titã paira em torno de gelados 179 graus Celsius, um frio tão intenso que transformaria a maioria das substâncias que conhecemos em blocos de gelo instantaneamente. Contudo, é precisamente essa combinação extraordinária de frio extremo, uma atmosfera rica em nitrogênio e metano, e uma abundância desconcertante de moléculas orgânicas complexas que converte Titã em um laboratório natural sem paralelo para o estudo da química prebiótica. É como se a própria natureza tivesse congelado no tempo um experimento cósmico de bilhões de anos,
um instantâneo dos processos químicos que podem ter ocorrido na Terra primitiva antes do surgimento da vida, aguardando pacientemente que nossa curiosidade e tecnologia nos permitissem chegar lá para observá-lo e decifrá-lo. Pensem nisso. Titã possui uma atmosfera substancial, muito mais densa que a de Marte, e é o único outro corpo em nosso sistema solar, além da Terra, a apresentar líquidos estáveis em sua superfície. Isso, por si só, já o torna um alvo prioritário para a astrobiologia. E como exatamente um veículo aéreo, um drone sofisticado, um quadricóptero do tamanho de um automóvel, conseguirá operar e realizar ciência em um ambiente tão desafiador e hostil quanto o de Titã? A resposta, meus amigos, está na engenhosidade e na inovação da engenharia espacial por trás do projeto Dragonfly. Diferentemente dos rovers tradicionais, como o Curiosity ou o Perseverance, que se limitam a rastejar lentamente pela superfície marciana, a Dragonfly foi concebida para voar. E voar muito. A atmosfera de Titã, como mencionei, é surpreendentemente densa, cerca de 4 vezes mais densa que a atmosfera terrestre ao nível do mar, e sua gravidade é significativamente menor, aproximadamente 1/7 da gravidade da Terra. Essas condições atmosféricas e gravitacionais são, acreditem ou não, ideais para o voo de um rotorcraft. A densidade atmosférica oferece maior sustentação, e a baixa gravidade reduz a força necessária para decolar e se manter no ar. Isso permitirá que a Dragonfly se mova com relativa facilidade e eficiência, cobrindo distâncias muito maiores. Estamos falando de dezenas a centenas de quilômetros em um único voo, do que qualquer rover já conseguiu em toda a sua missão. Para garantir sua longevidade e capacidade operacional, a Dragonfly será alimentada por uma fonte de energia nuclear, um gerador termoelétrico de multimissão por radioisótopos, ou MMRTG. Essa é a mesma tecnologia de energia comprovada e confiável que impulsionou missões icônicas de longa duração, como as sondas Voyager, que exploram o espaço interestelar, a sonda Cassini, que nos revelou as maravilhas de Saturno e suas luas, e os rovers marcianos mais recentes. Esse sistema de energia nuclear garante que a Dragonfly terá eletricidade e calor suficientes para operar seus instrumentos científicos e sistemas de voo por muitos anos, independentemente da luz solar, que é muito fraca em Titã, ou das temperaturas congelantes do ambiente. Ela poderá, literalmente, pousar, recarregar suas baterias usando o MMRTG, realizar análises científicas e então decolar novamente para um novo local de interesse, repetindo esse ciclo dezenas de vezes ao longo de sua missão primária, que deve durar cerca de 32 meses terrestres. Mas o que, especificamente, a Dragonfly fará quando chegar a Titã? Quais são seus objetivos científicos primários? A Dragonfly está equipada com um conjunto impressionante de instrumentos científicos de última geração, projetados para analisar a composição química da superfície e da atmosfera de Titã com um detalhe sem precedentes. O instrumento talvez mais crucial seja o DRAMS, ou Dragonfly Mass Spectrometer. Pensem nele como um laboratório químico miniaturizado, um nariz e língua robóticos supersensíveis, capazes de identificar uma vasta gama de moléculas orgânicas e inorgânicas. O DRAMS coletará amostras do material da superfície, perfurando o solo com uma broca especializada e as aquecerá para liberar gases que serão então analisados para determinar sua composição isotópica e molecular. É importante ressaltar, a Dragonfly não está primariamente procurando por vida existente em Titã. Seu foco principal é a química prebiótica, ou seja, a busca por moléculas orgânicas complexas, como aminoácidos, os blocos construtores das proteínas, nucleobases, os componentes do DNA e RNA e lipídios, que formam as membranas celulares. Encontrar esses tipos de moléculas ou padrões químicos que sugiram sua formação seria uma descoberta monumental, indicando que os processos químicos que levaram à vida na Terra
podem não ser exclusivos do nosso planeta. Além do DRAMS, a Dragonfly carrega o DRA-GNS, Dragonfly Gamma Ray and Neutron Spectrometer, que medirá a composição elementar do subsolo próximo à superfície, ajudando a identificar a presença de gelo de água, rochas e outros materiais. Há também câmeras DragonCam para fornecer imagens detalhadas da paisagem e auxiliar na navegação e na seleção de locais de pouso, e um conjunto de sensores meteorológicos e geofísicos, DRAGMET, para estudar a atmosfera, o clima e a sismicidade de Titã. É como ser um detetive cósmico, armado com as ferramentas mais avançadas, procurando por pistas sutis de um crime que talvez nunca tenha ocorrido em Titã, o surgimento da vida, mas cujos preparativos químicos podem estar lá, congelados no tempo, para nós estudarmos. Um dos destinos prioritários e mais intrigantes para a exploração da Dragonfly é a cratera de impacto Selk. Mas por que Selk, especificamente? Os cientistas planetários estão particularmente interessados em Selk porque as evidências sugerem que o impacto de um asteroide ou cometa que formou esta cratera de aproximadamente 80 quilômetros de diâmetro em algum momento do passado distante de Titã pode ter gerado calor suficiente para derreter o leito de gelo de água subjacente. Isso teria criado uma vasta piscina temporária de água líquida, um ambiente aquoso que poderia ter persistido por centenas, talvez até milhares de anos, especialmente se protegido do frio extremo por uma camada isolante de gelo recongelado na superfície. Agora, imaginem este cenário: água líquida, rica em minerais e sais dissolvidos do impacto e do gelo derretido, entrando em contato direto com a abundante matéria orgânica presente na superfície e na atmosfera de Titã. Essa mistura, potencialmente energizada pelo calor residual do impacto, poderia ter criado uma verdadeira sopa primordial, um ambiente propício para reações químicas complexas que poderiam levar à formação de moléculas biologicamente relevantes. É um cenário que espelha de perto muitas das teorias sobre como a vida pode ter surgido nos oceanos da Terra primitiva. A Dragonfly planeja realizar múltiplos voos para explorar diversos locais dentro e ao redor da cratera Selk, coletando amostras da superfície e analisando sua composição química em busca de bioassinaturas, ou, mais precisamente, quimioassinaturas, que possam ter sido deixadas por essa antiga interação entre água líquida e orgânicos. Seria como encontrar os vestígios fossilizados de um laboratório químico natural de proporções planetárias. Além da cratera Selk, a Dragonfly tem em sua lista de desejos uma variedade de outros tipos de terreno geologicamente diversos e cientificamente promissores. Isso inclui as vastas dunas orgânicas que circundam o equador de Titã, que podem conter pistas sobre os processos eólicos e o transporte de material orgânico pela Lua, planícies onde o material atmosférico se deposita, e áreas onde se suspeita da existência de criovulcões. Criovulcões, para quem não está familiarizado, são vulcões que, em vez de expelirem rocha derretida, lava, expelem substâncias voláteis como água, amônia ou metano, que estão no estado líquido ou pastoso sob a superfície, mas congelam ao atingir as temperaturas glaciais do exterior. Se existirem criovulcões ativos ou recentes em Titã, eles poderiam estar trazendo material do interior da Lua, talvez até de um oceano de água líquida que se acredita existir abaixo da crosta de gelo de Titã, para a superfície, oferecendo uma oportunidade única de amostrar esse material interno. A capacidade da Dragonfly de voar e se deslocar entre esses diferentes pontos de interesse geológico é o que a torna uma missão tão revolucionária e poderosa. Ela não está limitada a um único local de pouso. Ela pode pousar, realizar suas análises científicas detalhadas, e então, quando os cientistas na Terra identificarem um novo alvo promissor, ela pode simplesmente decolar e voar para lá. É uma verdadeira exploração aérea, sistemática e adaptativa de um mundo alienígena, algo que nunca foi tentado antes em uma escala tão ambiciosa. Então chegamos à grande questão:
à pergunta de $1 milhão, ou melhor, de alguns bilhões de dólares. O que as descobertas da Dragonfly podem, em última análise, nos ensinar sobre a habitabilidade de outros mundos e sobre a própria origem da vida no universo? As implicações são profundas e de longo alcance. Se Titã, com toda a sua inegável riqueza de moléculas orgânicas complexas e seu potencial para interações passadas ou presentes entre água líquida e esses orgânicos, não apresentar quaisquer sinais de que a química prebiótica avançou para estágios mais complexos, ou se mostrar que certos caminhos químicos cruciais para a vida como a conhecemos são bloqueados ou ineficientes em seu ambiente, isso poderia nos levar a repensar o quão comum ou fácil é o surgimento da vida no universo. Talvez as condições necessárias sejam muito mais específicas e raras do que imaginamos. Por outro lado, se a Dragonfly encontrar evidências robustas de que a química prebiótica progrediu significativamente em Titã, talvez até formando aminoácidos, nucleotídeos ou outras moléculas essenciais à vida, mesmo em um ambiente tão radicalmente diferente do nosso, isso seria um forte argumento de que os processos químicos que levam à vida podem ser mais universais, resilientes e adaptáveis do que pensávamos. Isso aumentaria enormemente a probabilidade de encontrarmos vida, ou pelo menos os precursores da vida, em outros lugares do cosmos. É, sem dúvida, uma aposta científica de altíssimo risco, mas com uma recompensa potencial igualmente alta, com o poder de transformar fundamentalmente nossa compreensão do nosso lugar no universo e da própria natureza da vida. A missão Dragonfly, como pudemos ver, transcende em muito a simples ideia de enviar um drone tecnologicamente avançado para explorar uma lua distante e gelada. Ela representa uma jornada audaciosa em busca das nossas próprias origens cósmicas. Uma tentativa meticulosa e engenhosa de entender os primeiros e cruciais passos químicos que a matéria orgânica pode dar no caminho rumo à complexidade da vida. E ela fará isso em um laboratório natural único, Titã, um mundo que, por um capricho do destino cósmico, preservou condições e processos químicos que na Terra primitiva foram apagados e sobrepostos pelos bilhões de anos de evolução biológica. Titã, com seus rios enigmáticos de metano, suas dunas orgânicas imponentes e sua atmosfera dourada e misteriosa, pode, à primeira vista, parecer um lugar inóspito e estranho. No entanto, é precisamente essa singularidade, essa química exótica e esse ambiente congelado no tempo que o tornam um tesouro científico de valor inestimável. A Dragonfly, com sua capacidade sem precedentes de voar, pousar e analisar múltiplos locais geologicamente diversos, está preparada para ser nossos olhos, nosso nariz e nossas mãos robóticas neste mundo alienígena, pronta para desvendar os segredos da química prebiótica e, quem sabe, nos ajudar a responder uma das perguntas mais antigas, profundas e fundamentais da humanidade. Como a vida começou, não apenas na Terra, mas potencialmente em qualquer lugar do universo? Se você ficou tão fascinado e empolgado quanto nós com a perspectiva da missão Dragonfly e com a incrível ciência que ela promete nos revelar, então, por favor, não se esqueça de demonstrar seu apoio deixando o seu like neste vídeo. Seu like é fundamental, pois nos ajuda imensamente a continuar produzindo conteúdo científico de alta qualidade e a levar as maravilhas da exploração espacial até você. E se você é novo por aqui, ou se ainda não faz parte da nossa crescente comunidade de exploradores do conhecimento, o que está esperando? Clique agora mesmo no botão de inscrição e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas futuras viagens pelas fronteiras do universo. Temos muitos outros temas incríveis planejados. E para você que deseja aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre o sistema de Saturno e, em particular, sobre Titã, sugerimos fortemente que você assista ao nosso vídeo anterior sobre a missão Cassini-Huygens. Foi a Cassini que nos forneceu a maior parte do que sabemos hoje sobre Titã, e que abriu o caminho para missões futuras como a Dragonfly.
É sem dúvida um complemento perfeito para entender ainda mais sobre este mundo intrigante e as bases sobre as quais a Dragonfly construirá suas descobertas. Muito obrigado por nos acompanhar nesta incrível e detalhada jornada prospectiva a Titã na companhia da Dragonfly. A exploração espacial, em sua essência, é um lembrete constante de que o universo é um lugar vasto, profundamente misterioso e repleto de possibilidades e maravilhas que desafiam nossa imaginação. E quem sabe, talvez as respostas para algumas das maiores e mais persistentes perguntas da vida estejam lá, esperando por nós, escondidas sob a névoa dourada, nas dunas escuras ou nos lagos de metano de um mundo tão distante e ainda assim tão conectado à nossa própria história cósmica. Continuem curiosos, continuem questionando e, acima de tudo, continuem explorando. Até a nossa próxima aventura científica. Fiquem bem e olhem para as estrelas.